Voltando ao nosso treinamento de CIPA, agora vamos falar sobre acidentes de trabalho. O que é um acidente de trabalho? É o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal, perturbação funcional, perda ou redução da capacidade para o trabalho, permanente ou temporário. Um exemplo disso pode ser a queimadura que as cozinheiras podem sofrer durante estar manuseando panelas quentes, algum ferimento quando cai uma máquina, algum corte, algum pérfuro cortante, perfurar os dedos ou algo do tipo. No caso de acidentes com pérfuro cortante e fluidos corpóreos, dirigir-se imediatamente ao hospital para as devidas providências. Doença profissional, produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade. Um exemplo disso é a lesão por esforço repetitivo, que geralmente são ocasionados pelos agentes administrativos, por estar sempre fazendo o mesmo movimento. Doença de trabalho, adquirida ou desencadeada em função de condições especiais no ambiente do trabalho. Um exemplo disso é o ruído. Acidente por força maior, resultante através de fenômenos da natureza. Acidente fora do local de trabalho, cumprimento de ordem de serviço sob a autoridade da empresa. Quando a empresa pede para vocês fazerem alguma atividade fora do seu local de trabalho e ocorre algum acidente de trabalho. Acidente de trajeto. É quando o funcionário sofre acidente de trajeto de sua residência para o trabalho ou do trabalho para sua residência, ou seja, desde que não haja alteração no percurso. Se naquele dia ele resolveu levar a criança na escola, já é descaracterizado. Ou quando ele pega o vale transporte e vai embora de carro ou de moto, também é descaracterizado o acidente de trajeto. Causas de um acidente de trabalho. Pode ser causado pelas condições inseguras, que são aquelas presentes no ambiente de trabalho. Ambientes com pouca higienização, iluminação inadequada ou deficiente, pisos escorregadios, instalações elétricas em mau estado, mobiliário danificado, falta de equipamento de combate a incêndio, escadas em más condições de uso e sem corrimão. Os atos inseguros decorrem da execução de tarefas de forma contrária às normas de segurança, excesso de horas extras, posturas incorretas, trabalho ininterrupto em uma mesma posição, trabalhar embriagado, brincar em local de trabalho, improvisar ferramentas de trabalho, não usar o equipamento de proteção individual. Fator pessoal de insegurança. É toda a causa relativa ao comportamento humano, que pode levar à ocorrência de acidente ou à prática do ato inseguro. Falta de conhecimento ou experiência, desajustamento físico, deformidade, fadiga, alcoolismo e distúrbio emocional. Consequências de acidentes do trabalho. As perdas ocasionadas por um acidente de trabalho, elas podem ser divididas em perdas para o trabalhador, perdas para a empresa e perdas para a sociedade. Perdas para o trabalhador. O trabalhador ele pode ficar incapacitado de desenvolver suas atividades permanentemente ou temporária, sem falar que ele não vai estar contribuindo na mesma quantia para sua residência, porque o INSS ele não vai pagar conforme o trabalhador recebe. Perdas para a empresa. A empresa vai ter que pagar o trabalhador os 15 primeiros dias sem o trabalhador estar exercendo sua atividade. Sem falar que a máquina vai estar interditada e não vai estar gerando ganhos para a empresa. E perdas para a sociedade. Seria mais um trabalhador, como que eu posso dizer? Seria mais um trabalhador afastado pelo INSS. Comunicação de acidente. Comunicação de acidente de trabalho, que é a CAT. É um documento emitido para reconhecer tanto um acidente de trabalho ou de trajeto, bem como uma doença ocupacional.
A empresa ela é obrigada a informar à Previdência Social todos os acidentes de trabalho ocorridos com seus empregados, mesmo que não haja afastamento das atividades, até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência. Em caso de morte, a comunicação deverá ser imediata. Este é um documento que formaliza, junto ao INSS, a existência de um evento que permite ao empregado solicitar o benefício conhecido como auxílio-acidente ou auxílio-doença, permitindo que um funcionário fique afastado pelo INSS e receba os primeiros 15 dias após o acidente pela empresa e, a partir do 16º, passa a receber pelo INSS. Poderão efetivar a qualquer tempo o registro desse instrumento junto à Previdência Social, o próprio trabalhador, o dependente, a entidade sindical, o médico e a autoridade pública. O registro pode ser feito pela internet, por meio do site do INSS ou fisicamente em alguma das agências. Conforme a linha N do item 5.16 da NR5, dentre as atribuições da CIPA está a de requisitar à empresa as cópias das CATs emitidas, para que possa ser feita a análise e a investigação das causas dos acidentes de trabalho e as possíveis formas de prevenção. Qual a responsabilidade da CIPA na análise da investigação? Segundo a linha L do item 5.16 da NR15, uma das atribuições da CIPA é participar em conjunto com o SESMIT, onde houver, ou com o empregador, da análise das causas das doenças e acidentes de trabalho, e propor medidas de soluções dos problemas identificados. Dessa forma, a CIPA tem papel de destaque na investigação dos acidentes e doenças do trabalho que ocorrem em determinado estabelecimento. Como fazer a análise e essa investigação? A investigação do acidente ou doença do trabalho deve ser feita com o intuito de evitar que novos casos aconteçam e não para encontrar culpados, ou seja, tem caráter unicamente preventivo e devem observar as seguintes etapas: coletar informações para determinar o que aconteceu no momento do acidente, analisar as informações coletadas para entender as causas do acidente, procurar encontrar soluções de forma a evitar que novos acidentes possam ocorrer. Então, esta foi nossa aula sobre acidentes de trabalho. Até a próxima!